Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Rumenologia. No episódio de hoje eu conversei com o professor Flávio Portela da Exalc. O professor Flávio é engenheiro agrônomo, tem mestrado pela Exalc, doutorado pela Universidade do Arizona, recentemente esteve fazendo um pós-doc na Universidade do Nebraska, sempre relacionado com nutrição de bovinos de corte e bovinos de leite. Eu costumo dizer que o professor Flávio é uma sumidade na área de nutrição de ruminantes, um verdadeiro cientista, um estudioso aí da nutrição e do metabolismo de ruminantes. E o nosso assunto nesse episódio não podia ser diferente, foi sobre processamento de grãos, uso de coprodutos, em geral, otimização do aproveitamento do amido, né, no sistema digestório dos ruminantes. O papo ficou sensacional. O professor Flávio tem vasto conhecimento, né, na área e tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio. Eu aprendi muito nesse episódio e tenho certeza que vocês também vão aprender. Bom, sem mais delongas, fiquem agora com o episódio sobre otimização do amido com o professor Flávio Portela. Professor Flávio, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite para dividir todo o seu conhecimento aqui com a nossa audiência do podcast canal de Rumenologia. É realmente um prazer tê-lo aqui conosco. Algum tempo atrás, no Instagram, eu abri uma caixinha lá de sugestões de pessoas para eu entrevistar e seu nome foi um dos mais citados, né? Então, não só por causa disso, mas é realmente, né, um prazer tê-lo aqui, né? E eu já tinha até esse intuito de te convidar, né? E chegou o dia, né? Então, muito obrigado aí mais uma vez né, por estar aqui conosco. E se você quiser, você pode se apresentar, né, para a nossa audiência. Eu acho que nada melhor do que você mesmo se apresentar, né, falar né, a sua formação, né, e depois a gente informa o que a gente vai conversar hoje aqui nesse episódio. Danilo, bom dia. É um prazer muito grande poder estar aí com vocês. Eu agradeço o convite. Parabenizo você pela iniciativa, né? Acho que essa estratégia de difusão de tecnologia é extremamente importante, eficaz, né? Atinge um número grande de participantes e tem sido uma ferramenta cada vez mais valiosa hoje para a gente difundir as informações que são geradas na universidade, instituições de pesquisa do país. Acho que é um processo bastante importante. Como você falou, o termo que você usou, dividir a informação, na verdade, eu dividi assim, né? A gente ensina 50% e os outros 50%. A oportunidade onde a gente está sempre aprendendo também nesse processo. Então, é um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês e discutir um pouco dos trabalhos também que a gente tem feito em Piracicaba, na Exalc, na área de nutrição de bovinos, né? O foco maior nosso hoje é e mais com confinamento até do que alimentação em pasto. Vamos conversar, vamos seguir o script que você traçou e discutir os pontos que você colocar para a gente conversar com a turma. Beleza, tá joia. Bom, para informar, né, Flávio, grande parte aí da sua carreira aí você passou né, pesquisando otimização de amido, né, processamento de grãos, né, mais recentemente, né, passou um tempo lá nos Estados Unidos, né, você teve muita oportunidade de interagir com o pessoal de lá, que exatamente, né, parte deles que começaram essa tecnologia, difusão dessa tecnologia de otimização do amido na década de 90, né, passando agora ultimamente pelos DDGs, WDGs, né, e né, toda essa gama de coisas que a gente pode fazer com o grão de milho hoje, né? Não só usar o grão propriamente dito, mas também usar, adotar processamentos e também usar aí os coprodutos aí da indústria, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Sobre processamento de grãos, né? Otimização, na verdade, né? Do milho aí, do amido para dietas, né? Nutrição de gado de corte aí com foco em confinamento.
eu não posso deixar assim de começar essa conversa, né, Flávio? Assim, a gente fala no Brasil que a gente tem, né, um dos grãos mais duros do mundo, né? O milho brasileiro é muito duro, né, por ser do tipo flintado, né? E o grão americano é um grão dentado, né, que se chama, né, soft, né, ou mole, né, comparado com o flint, né? Por que que no Brasil, para a gente, né, nivelar a turma aí, né? Por que que no Brasil a gente usa, né, mais milho flint do que milho dentado? Alguém pode alguma hora falar assim, bom, vamos mudar o híbrido aqui, então vamos começar a usar um milho dentado porque é mais mole, é mais aproveitável pelo animal. Quais seriam as limitações, né, de usar um milho dentado, né, e consequentemente dos porquês aí que a gente usa o milho flintado, né, das nossas dietas? Danilo, acho que assim, toda a informação que eu sempre recebi com relação a isso, desde do meu retorno lá no doutorado nos Estados Unidos, lá minha formação parte científica é a salada de fruta, né? Eu fiz meu mestrado em Piracicaba com confinamento de gado de corte. Na época eu trabalhei com ionófilo, com lazalocida, em dieta com bagaço de cana hidrolisado. Eu fui Tá para o super meu atualizado, então, seu mestrado. com bagaço hidrolisado na época. O Brasil não tinha agricultura, né? Isso aí é década de foi antes de começar o boom da agricultura, então grão era caro, os confinamentos eram com alto volumoso na época. Então, era dieta de 60 de bagaço, 40 de concentrado. Aí, depois que logo que eu fui contratado como professor, eu entrei como professor de burrinho de leite. Eu trabalhava nas duas áreas já antes, mas entrei como professor de burrinho de leite e fui fazer meu doutorado na parte de processamento de grão e de proteína para a vaca leiteira. Trabalhei com gado de leite, mas lá no Arizona. E acompanhei também todos os trabalhos com gado de corte do co-orientador meu, que era o professor Tyler, e o orientador era o Hilber, né? Mas, então, trabalhei com gado de leite, voltei para o Brasil e, aos poucos, fui direcionando, trabalhando nas duas áreas, até que hoje eu trabalho mais com gado de corte e fui para o Nebraska fazer um pós-doutorado em gado de corte. Então, foi misturando um pouco de tudo, né? Leite e corte nesse processo. Mas, logo que eu voltei na década de 90, eu voltei para o Brasil em 96, no meu doutorado, tinha trabalhado lá com floculação de milho, né? E de sorgo. E quando a gente chegou aqui, a colocação que a indústria fazia, sempre fez, do uso de milho flint no Brasil era a questão de condições tropicais, né? Impondo limitações para a produtividade dos materiais mais dentados, problema de sanidade desses materiais no campo, né? E um problema sério também que vem lá de trás, hoje já mudou bastante, mas toda a parte de armazenamento deficiente que o Brasil teve lá no passado, que vem corrigindo agora, mas aquele milho mais mole também, a parte de conservação, caruncho também detonava o material. Então era uma combinação, era uma determinação agrícola, né? De produtividade, sanidade de planta. Agora, se você me perguntar como é que isso está evoluindo hoje, está aumentando a participação de alguns materiais dentados no mercado. Tem material que aparentemente você olha, parece dentado, mas mesmo assim tem uma porcentagem alta de endosperma duro, flint, né? Nós, nos nossos experimentos de processamento de grão, sempre que nós medimos a vitriosidade, nós nunca trabalhamos com materiais aí abaixo de 70%, comprando comercialmente milho no mercado. Você entra comprando, não tem um processo de seleção, material assim, né, como tem nos Estados Unidos, tamanho, tudo mais, aquela classificação. Você entra comprando milho e os materiais que nós sempre trabalhamos flutuaram aí de 70 a 85% quase de endosperma vítreo, altamente vítreo material. Então, nesses experimentos que nós monitoramos de processamento de grãos, né? Então, continua ainda sendo uma indústria tipicamente de milho frintado, mas tem mais, aumentou um pouco a oferta de materiais mais semidentados ou dentados. Eu não sei te dizer hoje exatamente como é que está o mercado nesse ponto e qual é o direcionamento, porque a coisa avança tão rápido hoje com melhoramento genético, com toda essa parte, né? E material geneticamente modificado. Eu não sei se nós vamos caminhar o material mais dentado. Eu nunca vi essa disposição na indústria.
né? E o boi não manda nada na indústria, tá certo? Milho é frango quem manda, frango, esse milho vai moído, ele ainda tem um processador interno, tá certo? Então, Exato. preocupado com o boi e também com o suíno nesse processo, vamos dizer assim. Agora, eu não sei se nós realmente, o Danilo, teríamos uma grande vantagem em ter um material ah, mais farináceo se a gente passar cada vez mais a processar esse grão. Porque mesmo tendo farináceo, você vê o americano, ele processa massivamente esse grão. Né? Se for o confinamento americano, floculação é o mais utilizado, você tem grão úmido e, por último, milho seco, né? Laminado, principalmente. Então, eles foram para o processamento e o mais intenso. E quando eu fui para o Nebraska, agora no pós-doutorado, o Nebraska ainda era um reduto ali do grão úmido, né? A silagem de grão úmido sem floculação quase. Mas já está mudando. E, por exemplo, o maior confinamento do Nebraska já está lá implantado com floculador. Quando eu estava lá, eles estavam implantando um floculador lá. E outros confinamentos também, tanto que o pessoal da universidade olhou para mim e falou assim, já vão ter que ter um floculador lá no... Né? E eles já começaram a fazer mais trabalho com milho floculado recentemente. A demanda que vem do próprio mercado. E lá é muito ligado isso daí, né? Tem uma cobrança grande do sistema produtivo, né, com a universidade. Mas eles também injetam recursos e têm uma ligação bem mais avançada do que nós temos ainda aqui no Brasil. Por exemplo, a silagem de grão ou floculação, que nós praticamente não temos aqui, é muito pouco, né? Essa questão da dureza do endosperma, ela vai perdendo relevância, porque se você fizer o processamento bem feito, e aí tem discussão, né? Se você pegar o pessoal de Wisconsin tem alguma discussão, questionamento de não concordância absoluta, mas se eu seguir o Owens, por exemplo, e olhar os nossos dados aqui, a gente consegue reverter esse quadro quase que totalmente, a ponto de um milho grão úmido de milho Flint ser tão bom quanto de milho farináceo e talvez melhor em alguns pontos, porque você tem menos partículas finas no material, tanto na floculação quanto na silagem de grão úmido, o que é uma vantagem em termos de diminuir risco de acidose, vamos colocar assim. Sim. Acho que talvez a indústria de monogástrico até se beneficiasse bastante disso daí, porque eles estão baseados em moagem, né? De modo geral, é moagem a seco. Mas no ruminante, se nós partimos mesmo para processamento, para quem faz o material processado, talvez ficar no flintado tenha vantagens, né? Nesse processo. Agora, ele também tem maior desgaste de equipamento, né? Esse material mais fino, você pega quem faz floculação, o desgaste do rolo é muito maior do que do milho mais mole. Sim. Mas úmido, eu acho que a gente talvez consiga ter um material de menor risco de acidose, com menor partícula fina, com esse material flintado nosso. Mas é um negócio para ser estudado, né? Não é uma... Na verdade, então, né, do tipo que começou a nossa indústria, né, de confinamento e começou a processar o milho, né, com esse milho duro, né, o confinador brasileiro, né, aprendeu que tem que processar o grão, né? Por causa do grão ser muito duro, ele aprendeu que tem que processar. E agora, mesmo que entre um milho dentado ou semidentado na jogada, né, a indústria já tem a percepção do processamento, né, tanto os mais intensos, como fazer milho úmido, milho reidratado, como também fazer milho moído. Né? Lógico que tem as estratégias aí do grão inteiro, que o pessoal aí vira e mexe, né, faz, né? Mas o ato de processar o milho, né, para aproveitar o amido, principalmente nessa época de milho caro, né, já é uma tecnologia embutida na cabeça, né, do confinador, né, dos técnicos também, né. Tem cara que trabalha com grão inteiro e é o que dá para ele fazer. Se ele estiver ganhando dinheiro com isso, está tudo certo. Tá? Agora, a maioria dos confinamentos que se profissionalizam partem para para processamento de grãos, buscando otimizar o uso desse recurso que ficou extremamente caro hoje, né? Quanto mais caro está esse milho, maior é o retorno e mais rápido quando você investe em processamento. Nós já temos aí, se você pegar
os dados que nós temos no Brasil com silagem de grão úmido de milho reconstituído em gado de corte, se pegar os dados que nós geramos em Piracicaba com floculação, é muito claro isso, a resposta bem mais expressiva desse processamento em termos de eficiência alimentar do que o reportado na literatura americana com milho farináceo. Esses dados gerados no Brasil, se pegar o dado com grão úmido da meta-análise agora publicada esse ano, lá pelo grupo do professor João Daniel, lá em Maringá, mostra 18% melhor eficiência alimentar, ganho por consumo, por consumo do milho grão úmido, né, silagem de grão úmido versus o milho seco. E a maioria desse milho seco foi o milho moído em martelo e peneira, tá? Mais fino até do que o milho laminado normal da base americana. Você pega a literatura americana, você vai ter lá alguma coisa perto de 8, 8,5, depende da referência do banco de dados. Pegar os trabalhos da década de 90 para cá, com grão úmido, 8,5% melhor eficiência alimentar. Sim. Tem vários pontos nisso para discutir, Danilo. Vamos pegar. Acho que os trabalhos no Brasil, eles também favoreceram o grão úmido em relação aos americanos. Por que isso? Nos trabalhos americanos, muitos deles se trabalhou na dieta padrão americana, com 90, 91, 92 de concentrado, e nos experimentos pré-DDG, pré-subprodutos, as dietas típicas mais do passado, com bastante milho, né? Americano, milho, mineral, vitamina e volumoso lá, né? Suplemento. Essas dietas podem ter prejudicado a resposta ao grão úmido por excesso, que é outro ponto para discutir, o nível de inclusão desse grão úmido. Então, o cara tirava a dieta com milho laminado com 70% ou mais de milho e punha grão úmido. Na mesma proporção, né? No mesmo nível. Esse é um nível que, para grão úmido, você já começa a entrar numa situação de risco de ambiente ruminal inadequado e pode limitar a resposta ao grão úmido. Isso pode ser um fator que, se você for na literatura americana, você vê uma inconsistência grande quando você vai nos trabalhos, e trabalhos que dá diferença biológica e não pega estatística também. Tem muitos trabalhos que não dão estatística. É mais inconsistente, a variação é grande, né, no processo. O grão úmido, ele dá uma variação maior do que o floculado. Tem experimento que melhora para caramba o desempenho, aí joga o consumo 15% para baixo e não muda o ganho. Outro joga o consumo 6% para baixo. Tem vários fatores, e aí vai, talvez, a coisa também para discutir: tamanho de partícula, tempo de ensilagem, nível de inclusão, fonte de volumoso, nível de fibra no negócio, uma série de fatores que interagem, que podem condicionar essas respostas diferentes no processo. Sim. Acho que, quando a gente volta lá, nos trabalhos americanos, talvez eles tenham prejudicado um pouco a resposta ao grão úmido nesses experimentos com níveis muito altos de milho na dieta. Se você pegar a meta-análise do pessoal de Maringá e os trabalhos, né, feitos no Brasil, não é uma meta-análise com um número muito grande de trabalhos, né, mas dentro do que tem no processo, talvez 8 experimentos compilados, se eu não estou enganado, mas bate assim, com a compilação que a gente tinha feito antes, separando trabalhos para ver, você vai ver que o nível médio de inclusão de milho ali foi na casa de 55%, 56% na faixa. Depois eu mostro isso que posso compartilhar. Dietas com mais volumoso que as americanas, com menos milho, né? O que está mais dentro de uma recomendação para se trabalhar melhor com grão. Então, tem esse ponto também. Nessa meta-análise tem dados desde animais Nelore como animais de cruzamento industrial, o europeu no meio. Então, o impacto maior é o milho mesmo. E a resposta de 18% melhor eficiência alimentar contra 8,5%, na melhor das hipóteses, na média dos trabalhos americanos. Então, é uma diferença muito grande e que ela está dentro do que a gente observa também com os 6 trabalhos que nós estamos em Piracicaba com milho floculado, comparado com o grão inteiro, com o milho laminado, com moído grosso e martelo de peneira e com moído mais fino, né? Para gado de corte. Fino que eu falo nunca é o gado fino de fubá de vaca de leite, né? Sim. O fino de corte. Deixar claro isso, senão gera confusão, né? Mas, em todos esses estudos nossos, a eficiência alimentar com a floculação foi da casa de 22% a 28%,
maior, um negócio absurdo. Tá? E o grão do 18 faz sentido com a diferença que existe também na literatura americana e o benefício desse processamento que quem contesta. Então, eu acho que ver cada vez mais, e você tem de aumento em processamento de grãos, que tem saído isso aí nas seus trabalhos aí de pesquisa, que você faz o levantamento e confinamento no Brasil. Eu acho que isso vai crescer mais e essa alta do preço do milho aumenta ainda mais o interesse e a busca por essa tecnologia. Agora, os técnicos têm que estar muito conscientes para trabalhar direito com esse método de processamento. O grão úmido é o de maior risco para a acidose, porque você põe ele no mesmo patamar de digestibilidade no trato digestivo total, para 98, 99, de forma que você faz com milho floculado. Só que ele tem uma taxa de degradação, ele é muito mais rápido que o floculado. E isso é que faz ele ser um material a maior risco, a taxa de degradação e a participação de partículas mais finas, segregando Sim. que não acontece nessa magnitude com o milho floculado. Então, ele é um material que uma limitação de inclusão aqui. Então, tem alguns detalhes nisso aí. É um material que você não controla necessariamente o padrão de fermentação dele, né? Você tenta controlar isso aí com grau de umidade, tamanho de partícula, algumas coisas desse jeito. Mas é muito diferente. Você pega fazendas, por exemplo, que fazem milho de segunda safra, depois da soja. Então, essa fazenda que tem confinamento, o grão úmido normalmente feito no ano anterior, né? Entendeu? Ele começa um confinamento em março, quando ele não colheu a safrinha de milho ainda. Qual é o grão úmido que entra? É o que ele fez há um ano atrás e está guardado. Então, esse material que vem com um ano de ensilagem é um material diferente em taxa de degradação, que é sempre rápida, Sim. dos 60 dias, né? Vamos pôr assim, de 45, 60 dias que você está abrindo ali. Então, tudo isso faz do uso do grão úmido um processo mais refinado, mais complexo do que o milho floculado e muito mais do que com o milho seco. Sem contar que o milho floculado ainda tem essa diferença de degradabilidade ruminal, né? Apesar da digestibilidade no trato total ser parecido, o milho floculado ainda degrada um pouco menos no rumen, né? Um pouco mais no intestino, né? Então... E curiosamente, nós temos um experimento, nós publicamos, está no Animal Science, do Melo, quando nós medimos comportamento digestivo, né? E medimos lá da parte de tempo de... Você é um dos autores do trabalho também, tá certo, Danilo? do Humberto? Ok. Uhum. Humberto. Se você olhar lá, o trabalho dele aqui não está publicado o metabólico, mas o tempo de ruminação com o floculado foi maior do que com o milho moído grosso, no moinho martelo. Então, são coisas curiosas, né, no negócio. E tem técnico americano que afirma que ele tem condição melhor de saúde, de menos problemas de distúrbio com o floculado do que com o milho seco, até laminado. São relatos que você fala assim, sem dado científico, né? Mas eu acho que o grão úmido que está vindo para nós é o que vai crescer, está crescendo, mas nós temos que tomar bastante cuidado para usar a tecnologia corretamente, sem frustração no confinamento por um uso inadequado, né? Aí, se o cara usar errado, realmente ele começa a ter problemas lá de distúrbio metabólico, de acidose e tudo mais. Então, esse é o ponto que precisa ficar bem claro nisso daí. O que a gente vê hoje, né, Flávio? Vamos fazer uma relação de quando o floculado realmente começou nos Estados Unidos, né? O Zim publicou um paper lá no Journal Animal Science, lá tem até o desenho do floculador naquele paper do Zim, como é que tinha que ser o rolo, o tempo que tinha que aquecer o milho, ou seja, foi um trabalho que deu um direcionamento, pelo menos, né, para os técnicos a trabalharem no campo. Quando o pessoal está fazendo o grão úmido reconstituído, né? Ou seja, pega o milho seco e coloca água, né? Parece que a gente não... Né? Parece que cada um faz de um jeito, né? Um fala que coloca lá 350 litros na tonelada, o outro põe 300, o outro põe 380, um numa velocidade X, outro numa velocidade 2x, um põe de um jeito, outro põe de outro, né? Então, se acredita que essas variações, né, que a gente tem hoje
nesses processos de ensilagem do grão úmido sendo feito da forma reconstituída, é devido a esses fatores que a gente parece que ainda a gente não tem um comum acordo, né, entre os técnicos de falar assim, ó, é tanto de água nessa velocidade, né, o milho desse jeito, começando com tanto de umidade, né, como que você vê isso, como que você quais suas recomendações assim para a gente, vamos dizer assim, tentar falar mais perto a mesma língua, né, em questão de aproveitamento, né, do material. Bom, acho que esse é um ponto bastante importante do processo, Dani. Uma vez aberto o silo, a não ser que você tenha silos para um consumo muito rápido, né, do processo, mas se o indivíduo tem um silo grande e esse silo vai ser usado por 120 dias, ali só você já tem uma implicação de tempo desse material. Que você abriu agora, até você terminar o silo, o material lá do final, ele vai estar com taxa de degradação mais rápida. O material vai mudando, vai ficando cada vez mais quente, vamos por assim. Sim, Então, claro. aí está inevitável. A gente tenta minimizar o processo. Eu acho que nós vamos diferenciar quem está fazendo grão úmido gerando informação para vaca de leite e quem está trabalhando para gado de corte. Esse é um ponto. Vaca de leite, o cara faz fubá moído fininho e faz e vai embora. É uma outra condição, é uma outra dieta, são condições diferentes no processo. Você vai para gado de corte, muda tudo. Então, eu acho que se nós pegarmos os dados no Brasil e com o material reconstituído, eu diria que nós, para esse milho nosso, provavelmente seja um fator determinante, apesar de ter dado com reconstituição. Se pegar o dado do Owens lá, que ele mostra, não é do Owens, é o slide do Owens, mas é o dado do Nebraska, do Bremer, que eles testaram umidade, tempo de silagem, analisaram ao longo de 13 meses dentro do silo, material colhido precoce, com 2 umidades, 24 versus, acho que 28, e o reconstituído 30 e 35. Ficou claro para o 35, para o reconstituído, 35 de umidade no material deles. Né? E os trabalhos do Brasil, tem vários trabalhos de Maringá, também com nível de grão úmido reconstituído, recomendando 35%. No gado de leite, a maior parte dos trabalhos vem lá de Lavras, o professor Marcos está trabalhando em reconstituição de milho para leiteiro, né? Mas eu poria que 35 de umidade faz sentido para os nossos materiais e eu teria isso como meta. Toda vez que eu faço uma recomendação, eu falo em trabalhar perto de 35% de umidade nesse material. Existe variação de opinião entre os técnicos, mas que a gente, para esse material reconstituído de milho flint, eu acho que nós temos que ter mais água no silo do que a literatura americana, onde 27% na silagem de grão úmido consegue trabalhar bem com o material, acima de 27%. Então, eu acho que esse é um ponto. Tá? Mas nós precisamos ter mais trabalhos mostrando realmente um banco de dados maior nesse sentido. Esse é Você acha que a mensuração do amido fecal, né, dos bois que comem, né, essa silagem de grão úmido reconstituído, você acha que a gente pode exigir como parâmetro um amido fecal de uma silagem de grão úmido tradicional, por exemplo, até 1% aí de amido? Ou seja, para realmente acreditar que o processo funcionou, vou lá, meço o amido fecal, lá está até 1% de amido fecal no grão úmido reconstituído. É isso que a gente deve buscar ou no reconstituído a gente, vamos dizer assim, pode ser afrouxar um pouco mais essa corda e subir um pouco esse número? aí tem, vamos lá, eu poria assim, se a gente pegar, trouxer as equações do Zin, vamos trazer as do Zin Aham. lá para o fecal, né? Sim. E falar que ela perto de 99% de gestão de amido, eu teria que estar falando no máximo 3% de amido fecal. Dali para baixo, eu estaria nessa 3% ou menos de amido fecal, eu estaria batendo perto dos 99% lá de digestibilidade. Né? Uhum. Vamos seguir o Zinho lá com os 3% dele, mais ou menos, ali na meta ali. Ok. Tem gente que me pergunta o seguinte, já que no grão úmido é um problema você essa taxa rápida de degradação e acidose, ficar limitando o nível de inclusão, será que se puser menos água no material, eu não retardo um pouco isso? A gente perde indigestibilidade no trato total.
mas eu não sei se teria alguma vantagem. Na literatura americana, eles não focam nisso e tentam ir para nível alto de digestibilidade no trato total, né, no processo. Mas eu acho que usar amido fecal para monitorar um negócio que nos dá uma resposta interessante, vamos monitorar como é que está. O problema do grão úmido é que é assim, diferente, mais uma vez, o floculado tem várias vantagens. O floculado, o cara faz o amido fecal lá nos Estados Unidos, ele tem a resposta no mesmo dia, no dia seguinte, ele vai na máquina, ajusta e em 5 minutos ele corrigiu o problema, tá? Ele acerta o negócio. No grão úmido, você faz o amido fecal, você só constata, né? Tá bom ou tá ruim, Se né? tiver ruim, O silo está lá. Eu vou até o fim com ele, tá certo? Então, você não tem muita, mesmo assim, na moagem, vamos dizer. Se você trabalha com moagem seca e tem o intuito de dentro da moagem seca otimizar aí no máximo que eu posso ir da moagem, mantendo saúde ruminal e minimizando a perda de amido, porque você não otimiza, vamos dizer assim, mas minimizando, porque você não consegue ficar bom no milho seco, você vai chegar naquilo que você pode e com pouca flexibilidade de fazer amido fecal e falou, e aí, vou para baixo? Não, cheguei e acabou. Vou só monitorar se eu estou naquilo. Né? Mas você não consegue ir lá para frente no processo. E o grão úmido está feito, você só confirma como é que está. Mas você não tem a possibilidade de mexer no negócio, de mudar o negócio. O máximo que vai fazer é falar, se tiver excessivo, bom demais, eu tenho que limitar a inclusão, eu tenho que diluir com outra coisa, eu tenho que aumentar a fibra, você vai tomar essas medidas. Mas você não tem aquela possibilidade de ajuste que a floculação te dá. Está ruim, ajusta a máquina. Na próxima batida do floculador, na sequência que está fazendo, já corrigiu o problema. Mas eu acho que é uma forma da gente analisar isso aí. Nós temos que ter bastante cuidado também e entender que, à medida que eu vou diminuindo o amido na dieta, se você pegar a sua dieta com 80% de milho seco e for substituindo ele por polpa, a hora que você tiver 75 de polpa, 25 de milho na sua dieta, a sua análise de digestibilidade do amido lá, baseado em amido fecal, vai dar 99 de digestibilidade naquele amido lá. A digestibilidade fica alta no material. As equações não foram desenvolvidas nessas dietas com esse nível tão baixo de amido para né? A de gado de corte. Precisa olhar nisso. As de vaca de leite, Wisconsin, se trabalha com menos amido na dieta, tem isso também. Precisa tomar um pouquinho de cuidado nessa análise, né, para interpretar isso daí. Mas eu acho que é uma ferramenta, só que quando ela surge, o pessoal começa, sabe, os nutricionistas ficam excitados, é uma informação nova, todo mundo falando disso e fazendo, aquele negócio, né, amido fecal e tal. Depois que o tempo, as coisas vêm vindo para o seu lugar e entender realmente a utilidade e como usar essa informação. Faz parte do processo, né? claro. Que a gente vive. Mas eu acho que ele é uma ferramenta. Eu acho que quando você tem o silo lá, também quando você manda fazer análise do material, diferente das análises normais que você faz, fazer análise de solubilidade de proteína é um indicativo também, quando você analisa para ver se você solubilizou matriz proteica ou não, né? Esse processo é um indicativo desse material, quando o indivíduo não fez amido fecal. Mas eu acho que nós temos que ir aprimorando todo esse monitoramento, aprendendo também a trabalhar com o nosso material, Claro. as nossas opções aqui dentro. Né? As nossas dietas têm menos milho, a dieta americana hoje também diminuiu o milho lá embaixo com o DDG, né? E nós estamos no mesmo caminho, já trabalhávamos assim, diluindo bastante, entra caroço, entra torta, entra casca, entra polpa e agora vem o DDG. Então, entender também a hora que nós estamos numa dieta com 70 de milho, a hora que nós estamos numa dieta com 30 de milho. Exato. Tem diferença também no benefício do processamento. Claro. Antes da gente entrar nessas, né, eu quero escutar as suas opiniões aí em relação a essa diluição, né, do amido aí com os coprodutos, né, principalmente com os DDGs aí, né. Eu acho que você tocou num ponto que é um ponto de muito debate também entre os nutricionistas, que é o fato de processar mais o milho, né. A gente está falando aqui muito de grão úmido, né, e aí solubilizar a proteína, né. E aí, muito nutricionista, né? Acho que alguma vez a gente já conversou disso, né? Depende da escola que o cara foi, né?
Então, se você usou grão úmido, está usando grão seco. Aí você usou grão úmido, solubiliza mais a proteína. Tem nutricionista que fala que não, você tem que colocar mais PDR no rumen ou proteína degradável para fazer um match, né? Para sincronizar com o amido que tem agora de alta degradação. Mas tem outros que são da escola que falam assim, não, você disponibilizou o amido, mas disponibilizou tudo também. A proteína também está mais solúvel, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre esse fato aí de intensificar, né, o processamento, né, e da relação dessa intensificação com a quantidade de PDR aí, de proteína que a gente coloca na dieta. Vamos lá. Acho que se você pegar nos Estados Unidos, tem algumas escolas, assim que a gente fala. Né? Se você pegar o Nebraska, lá, do Terry Clough, pode olhar todos os trabalhos deles lá com o DDG. Se você olhar lá, estudar no DDG, o WDG, o DDGS, WDGS não importa. A dieta controle deles, mais comum, é uma dieta meio a meio, milho laminado, milho grão úmido, silagem grão úmido, né? E volumoso, mineral e ureia. Se você jogar essa dieta, pode jogar no NRC, pode jogar no modelo de Cornell, eu nunca pus no BR Corte, mas provavelmente também, você vai ver que se eu pegar um animal de 400 quilos para frente, ele vai falar que está normalmente sobrando proteína metabolizada. E, a não ser no comecinho ali, no 400 a 420, dependendo do peso maduro que você puser no animal, pode falar que falta um pouquinho, mas depois sobra um monte. Então, se você olhar na literatura americana, que não é muito vasta nisso daí, nas dietas com bastante milho lá, a gente compilou até esses dados, estão lá no capítulo do livro lá de nutrição de ruminantes, você vai ver que a literatura também mostra pouquíssimas chances de resposta à proteína verdadeira, tipo folha de soja, folha de algodão, ou qualquer outra fonte que você queira pôr, esse tipo de dieta. Mas isso é uma escola. Você vai lá para baixo, pega o pessoal do Texas, Maiguera lá embaixo e tal, sempre você vai ver proteína sendo colocada ali, dependendo do DDG, da era do DDG antes disso, proteína inteira entrando na dieta. Então, isso tem lá. E aqui no Brasil, nenhum nutricionista quase tem coragem de pegar e não pôr uma fonte de proteína verdadeira e só na ureia. E com uma guerra entre as empresas e os consultores, é uma guerra diária por cliente do negócio, a chuva e o ganho cair foi porque não tinha proteína verdadeira no negócio. Então, todo mundo põe e realmente assim acaba colocando. Mas se você fizer a conta, mesmo inclusões hoje no preço, cara, olha que ele põe 3, 4, 5% de folha de soja ou de algodão na dieta e vai olhar depois o que isso representou, é um volume para um confinamento grande, que roda 20 mil bois pelo menos, é um volume grande de dinheiro, que a gente não sabe se realmente foi necessário ou não. Mas essa discussão, ela existe nesse ponto. Primeiro ponto é esse daí. O modelo, se você formular a dieta, falar para você não colocar, ou só ureia, na maioria das situações. Tá? E a literatura subsidia isso daí também. Mas esse é um ponto. Agora, o que acontece é assim, quando você vai para... a gente discute aí, talvez o único trabalho na literatura de revisão que eu tenho assim em mente é do Mike Brown, tá lá ele fez essa palestra aqui no Brasil que nós trouxemos em 2012, ele tem essa palestra lá no Simpósio de Processamento de Grão de Oklahoma, de 2000, ocorreu em 2006, a publicação acho que saiu em 2007, a publicação, mas adequação de PDR em dietas de confinamento. Tá? E ali ele discute, e a posição dele é clara assim, uma dieta com grão úmido, apesar da solubilização, a solubilização que existe, se for bem feita, ela é intensa da proteína, né? Se você conseguiu mesmo solubilizar a prolamina e tem esse amido altamente fermentável, você tem mais proteína solúvel na dieta, a PDR do milho vai lá para cima. Mesmo assim, aparentemente, esse material vai pedir. Tem esse trabalho dele, tem um trabalho de Constance, do Wisconsin também, falando isso, vai pedir mais PDR, você vai lá para casa de 9, 9,5% de PDR na matéria seca, talvez para otimizar. E talvez responda a um pouquinho mais de proteína verdadeira na dieta, do que você teria chance de ter resposta em
milho seco ou milho floculado. Então, esses são posicionamentos, mas não é muito estudado, Danilo, e depois do advento do DDG, proteína saiu de moda e não tem mais pesquisa quase com proteína, porque assim, ficou em excesso na dieta e fim de conversa. Teoricamente, você já tem agora, então, com o DDG, nas dietas americanas, e nós estamos entrando nisso, proteína sobrou lá para frente, e pode ver, pouco vai se falar de proteína enquanto você tiver essa estratégia. Quando você tinha milho bastante, e É, aí discutia se punha mais ureia, menos ureia, mais farelo de soja, farelo de algodão ou menos, era uma coisa. Mas hoje ela caiu de moda, né? Vamos falar assim no lugar de corte, vamos pôr até certo ponto. não, com Ela, certeza, concordo com você nesse ponto. As dietas com essa inclusão de DDG, estourando em proteína, né? Não tem você, mais por que a gente você fazer vai essa. falar do quê? Vai falar de aminoácido, o bicho vai lá e pega o aminoácido que quiser, tá sobrando tudo para todo lado. Muito difícil você ter resposta. Talvez um animal bem jovem você ainda possa se beneficiar Sim, do nível de inclusão. Mas eu acho que é assim, ah, você fez silagem de grão úmido, você vai ter que ter mais proteína degradável do que você tem no floculado, que vai exigir mais do que no milho moído grosso seco. O milho moído mais fino talvez esteja, eu trabalho com ele parecido com o milho floculado, para 8, 8,5 de PDR na matéria seca da dieta. Eu olho mais isso do que o balanço de PDR. Se você pegar pelo NRC, quando o Di Constanzo apresentou o trabalho dele lá de adequação de PDR com processamento de grãos, tá? Ele usou o NRC 96 e acho que ajustou dentro não me lembro agora, da equação de 13% de proteína bruta de deficiência microbiana, e não sei se pôs o fator de fibra de ajuste, não me lembro agora exatamente, que era o modelo antigo. sim, Mas ele mostra lá também, assim, à medida que você vai o material mais processado, mesmo no milho seco moído, precisaria de mais PDR do que no milho laminado. Quando você vai no NRC e trabalha nele, para atender esse padrão de PDR que eu estou falando na matéria seca, normalmente, para esses materiais mais processados, você gera excesso de PDR. Então, se eu for olhar no balanço, querer trabalhar no balanço zerado ou levemente positivo, eu não atinjo esse nível de inclusão na matéria seca. Já para o milho moído grosso, estou falando de milho americano, que é mais energético, mais fermentável, no grosso, né? Moído seco. Vou dizer que a hora que você processou intenso, ficou tudo igual. Mas no milho laminado, no dado do de Constância e no material que nós compilamos no capítulo de nutrição de ruminantes, no livro lá da FUNEP, lá de Jabuticabal, né? Pela Thelma, você vê lá que também nós mostramos que está no milho laminado americano, você vai pondo ureia, você chega no 11,5% de proteína bruta na dieta, não responde mais nos trabalhos de desempenho, PDR da ureia. Não estou sim. falando que responda a uma proteína verdadeira, estaria faltando ali ou não, mas vamos falar da ureia em si. Então, em PDR ali, e se você for olhar isso aí, se eu formular essa dieta e jogar no NRC, vai estar sempre negativo em PDR. Ele vai mostrar um balanço negativo, mas não tem resposta mais. A hora que se processa, se você não puser, você perde desempenho. Então, existe uma necessidade de adequação disso daí. Qual é o ponto exato? Tal? Eu não sei. Eu trabalho, vejo os dados que o Mike Brown apresentou, vou lá para 9, 9,5 de PDR no milho grão úmido, vou no 8,5 para floculado, para milho moído mais fino, e menos que isso no milho seco. Isso eu estou olhando, pensando numa dieta que sem grande inclusão de DDG. Uma dieta que, se tiver DDG, ele entrou como proteico. Tá? A hora que você entrou com ele pesado na dieta, aí é uma outra discussão. A hora que ele tem preço, e essa é uma outra discussão, qual é esse preço em relação ao milho, Sim. que inclui 20, 30, 45% desse coproduto na dieta, né? Aí a história muda e também tem discussão. A hora que você puser 30% ou 45% de um produto, vamos pegar o mais comum nos Estados Unidos e no Brasil, o produto na casa de 30% de proteína bruta, certo? Vamos
Sim. comum. No Brasil, o que foge desse padrão é o produto da FS lá no Mato Grosso, da FS Bioenergia, que eles têm tanto no produto úmido quanto no seco, né? A fibra com solúveis, na verdade, Uhum. que vem com 18 de proteína bruta. Sim. A seca úmida da SJC da Cargill em Goiás vem com 28 a 32% de proteína bruta. Tá? Aí os DDGS convencionais do mercado vêm na casa dos 30 a 32 de proteína bruta. Sim. Esse material, como proteico energético, esse de 30 de proteína, você vai para um nível alto de proteína na dieta, de modo geral, mas principalmente um nível extremamente alto de proteína metabolizável. Tá? E aí vem a discussão no Nebraska, né, equipe do Nebraska, se ajusta PDR conforme os programas pedem ou não, se há necessidade ou não. Tá? Acho que um dos primeiros a mostrar que teria resposta foi lá no PNC de San Antônio, o trabalho também lá de Wisconsin não é de Wisconsin, não, de Constância, é de Minnesota. Minnesota, tá certo? Desculpa, eu falei Wisconsin, Minnesota. Quando ele teve resposta à inclusão de ureia, e aí a dieta vai lá para os 16 e tanto de proteína bruta, na dieta com DDG alto. O pessoal do Nebraska fez alguns trabalhos e não obtiveram resposta. Tem um outro que dúbio ali, não ficou muito claro, mas é assim, teoricamente o que eles argumentam, em parte, é tem tanta proteína metabolizável sobrando e você vai ter um processo intenso de deaminação desses aminoácidos que não vão ser usados para síntese proteica ou tudo mais, e que o animal vai converter isso em energia, né? E essa amônia liberada vai ser convertida em ureia no fígado, ou a parte vai ser excretada, mas como a amônia está lá embaixo, você estimula o processo de reciclagem e não teria uma condição de PDR negativo limitando o desempenho. Então, quando eu uso o DDG, tem uma sobra alta de proteína metabolizável, aí eu trabalho fora dessa recomendação de PDR que eu falei para vocês. Tá? Aí eu trabalho baixo em PDR, porque eu estou vendo um excesso de proteína metabolizável, né, que aminoácido está sendo absorvido e entrando para a corrente sanguínea, uma grande chance de estar voltando através da reciclagem para atender o rumo, que faz sentido isso daí. Então, nesse caso, eu não vou para esse patamar que tem que zerar a PDR, ou sobrá-la na dieta para aqueles níveis lá em cima que eu falei. E os experimentos nossos, a gente põe ureia, porque nós trabalhamos principalmente no produto lá da FS, mas no campo, com os produtos com 30, eu fico com a dieta, às vezes, negativa em PDR no programa, e acredito que não haja problema nisso, em função da sobra tão alta lá de metal. Eu já fiz dieta na versão nova do NRC, né, nesse cenário, né? Só que usando a reciclagem número 3 lá, né? Ele te dá 0, 1, 2 e 3, dá 4 opções, né? Não usar reciclagem no modelo, usar o NRC antigo, usar um trabalho, não lembro agora, de 2008, de quem que são os autores, e aí a versão do NRC nova. E eu acho que esse número 3, ele, vamos dizer assim, ameniza aí esse valor negativo do PDR, né? No software novo, né? Na versão Só de que aí você fez o quê? Você rodou no mecanístico daí, quando você mecanístico, procura isso daí, né? mecanístico, deu 2. Assim, No mecanístico, tá? todos os alimentos analisados, né? Assim, né? Todas as informações imputadas, né? Realmente como são, né? Então eu acho que o mecanismo de reciclagem que esse NRC novo faz, eu acho que ele, né, ele chega bem perto do real quando usa com DDG, né? Porque é o que você está falando, né? Na verdade, você deixa negativo, mas na verdade não está negativo, né? Que tem uma grande reciclagem ali, principalmente quando tem muita energia na dieta, né? Então a reciclagem é muito mais por causa da energia Isso. disponível para fermentar no rumen do que qualquer outra coisa. Talvez também a reciclagem seja maior do que o estimado lá Isso. no
em 2016 no Mecanístico, porque ali eles adotaram com base em dados de dietas altas em forragem, né? Aquela avaliação que lá. E numa dieta de confinamento, a energia que tem fermentável, se o nível de amônia nominal pode estar mais baixo ainda e forçando ainda mais essa reciclagem. Sim. Sim, é um negócio que é discutível ainda, não nada assim definitivo, mas quando eu entro com esse produto no nível de inclusão mais alto, eu não necessariamente tento incluir aquele nível de PDR que eu estava falando nas dietas Perfeito. sem o DDG, nas dietas com outros ingredientes, com a sobra de proteína metabolizável menor, né? Então, cada nutricionista é de um jeito, Daniel. Não tenho o que é o errado, né? Tem uma pergunta, né? E o aluno para ele é complicado isso, porque ele quer muitas vezes uma receita, falar, é assim, ó, esse é o certo, o resto está errado. Não No, é bem assim que a coisa funciona. quando a gente faz o levantamento, sempre tem as perguntas, fala assim, tá, que dieta que saiu aí na média, né, na resposta dos nutricionistas, né? O cara quer pegar lá, usa mais milho, farelo de soja, caroço, o cara quer que eu faça uma dieta, que você falou, não é isso, cara. É. O que saiu aí? Na Compõe uma verdade, dieta aí. os modelos de formulação são um guia para nós, né? É. Não consegue ter precisão que você possa falar isso aqui está certo, isso aqui está errado. Dá uma orientação. E, na verdade, é difícil até do indivíduo que não está trabalhando entender. Cada nutricionista vai se ajustando naquele programa que ele trabalha, com os dados que ele gera. De alguma forma, ele vai moldando ali, conseguindo trabalhar. É meio esquisito você falar isso, né? Então, Não, de tiro de sniper, ela não existe, né? Desse né, jeito. Então, eu não entender acho um pouquinho esquisito, não. esse processo. Eu não acho esquisito, não. Eu falo sempre que o nutricionista brasileiro é o melhor do mundo, porque, assim, são tantos Eu acho que cenários. travou aqui, Danilo. Opa, vamos lá. Tá ouvindo agora? Normal? Agora, se puder repetir, que eu perdi. Deu uma Ok, travada, não sei o que você falou agora, Danilo. ok. Não, eu costumo falar aqui, Flávio, que o nutricionista brasileiro ele é o melhor do mundo, né? Porque é tanta diversidade de cenários e de ingredientes, muda a dieta, cada local do país entra um coproduto que não tem no outro, né? O nutricionista brasileiro é exposto a diferentes tipos de situações no dia a dia, né? Que o cara fica, né, muito treinado, né, em como agir, em como balancear ou estratégias para adotar aí nos diferentes cenários, né? Então, diferente do americano, como você já disse, né? O cara vai lá e silagem de milho ou alfafa, DDG, Ah, milho floculado, ureia, suplemento, acabou, né? eu Então, acho que, assim, se você pegar ainda antes do DDG, era mais organizado. Assim, era o milho lá, processado, tal, não é muita coisa, né? Você olha a pesquisa lá do Mike Guerner com os nutricionistas, os caras lá sequer usavam o NXC versão mais atual. nem Era usa, um negócio assim. Aqui no Brasil, sem dúvida, o nutricionista que trabalha mais em cima da questão de formulação, com as mudanças que tem, com as opções que tem em cada lugar que ele vai. com certeza, com certeza. E aí, para a gente, né, indo para a parte final aqui do nosso papo, né? É, como que a gente pode se posicionar, vamos dizer, né, como nutricionistas, né, à medida que a gente vai aumentando a intensidade do processamento, saindo lá do milho muito grosso até o milho úmido, ou milho floculado, né, variando a intensidade e como que os coprodutos encaixam, né, no meio disso. Ah, você tem um milho úmido, aí você vai usar polpa, vai usar casca, vai usar DDG. Qual que é o mesmo cenário para um milho moído grosso, né? Como que é essa variação, como que você vê essa variação nas recomendações? A gente tem pouco dado. Os dados que nós temos no Brasil hoje com silagem de grão da reconstituição são trabalhos que foram feitos para comparar um com o outro, principalmente. Né? Vamos por assim, a grande maioria, compara um com o outro. Pouquíssimos estudos ainda dentro do grão úmido ou reconstituído para se estudar nível de inclusão desse coproduto, qual é o nível ótimo, nível e fonte de volumoso, interação entre esses pontos. Né? Então, nós precisamos agora avançar. Já sabe que ele é bom, já sabe que ele é melhor, os estudos precisam ser muito mais para estudar como usar esse produto da melhor maneira do que para
necessariamente reafirmar que ele é melhor do que o grão seco. É melhor e acabou. Agora, como é que a gente trabalha nele, né? Dentro das nossas, com os nossos ingredientes? Você tem caroço, é dieta com e sem caroço, quanto eu tenho que pôr de volumoso com grão úmido, qual é o nível ótimo de grão úmido na hora que eu tenho isso daí? A hora que eu ponho uma inclusão grande de DDG na dieta, ou uma inclusão grande de torta na dieta. É tanta coisa para você estudar e chegar no processo, né? E a gente não tem conseguido acompanhar e gerar esse tipo de informação na velocidade que a gente precisaria. Então, tem muita coisa para trabalhar dentro do grão nas dietas de confinamento. Eu enxergo assim, Danilo. O problema é você enxergar ou falar as coisas sem ter o dado científico para falar. Tem tantos experimentos desse jeito, tá aqui, ó, pum. É muito confortável hoje você falar, o grão úmido é tanto por cento melhor que o grão seco. Você pega a meta-análise do pessoal de Maringá, tá lá, os trabalhos brasileiros, você pega os trabalhos americanos e você mostra. Agora, vamos lá, úmido, e ele vai entrar numa dieta que tem bastante milho, porque você está num local, e essa situação existe. Dependendo do local que você está, o cara é agricultor, não tem essa oferta de produto como caroço, como torta, como DDG, Sim. tão competitivo como em outros locais. Você pega, por exemplo, você vai ali para o sul do Mato Grosso, entendeu? Você não tem a oferta de coproduto que tem o cara que está em Goiás ou no Mato Grosso, dependendo da Uhum. possibilidade, né? Então, assim, a casca não tem nessa possibilidade tão fácil, está aumentando, mas não é tranquilo. Polpa, depende de São Paulo. DDG vai puxar de Goiás, o mais próximo possível. Você tem variações nisso daí no tipo de dieta. Então, um indivíduo que trabalha com mais volumoso milho na dieta e que ele mesmo produz, tá? Entrando um proteico, dependendo do preço do DDG, vai puxar ou não, tem essas coisas, vai puxar o caroço ou não. Então, essa situação de uma dieta que milho fica alto na dieta, tá? Normalmente. Então, essa é uma condição de maior risco. Você tem milho alto na dieta, é onde você pode chegar no milho, e como é que você vai fazer para não ir naquele milho tal? Você fala assim, eu só tenho milho, tá? Tem o meu volumoso lá, ele é limitado. O cara produz silagem de milho, você fala assim, eu tenho limitação no que eu produzo para meu confinamento. Não vou partir para dieta de alta proporção de silagem, mesmo hoje, que ficou barato perto do milho. Silagem ficou barato, silagem de milho. Hoje ficou barata perto do grão, né? Com certeza. E você não vai ver uma mudança dos confinamentos para fazer dieta com 50%, 30% ou mais de silagem de milho. Então, o cara não vai para isso daí. Né? Mas, então, esse indivíduo que partiu para grão úmido, muitas vezes, qual é a alternativa dele? É combinar milho, grão úmido com milho seco para não ter um nível muito alto de grão úmido na dieta. E quanto é esse alto? Se você me perguntar qual é o ponto ótimo, eu vou me basear muito mais na experiência de um nutricionista americano que eu trouxe para o Brasil naquele simpósio lá de 2012, que era o Bob Lake, que trabalhou a vida inteira, fazia 200 mil toneladas de grão úmido por ano, tá certo? Então, teve uma experiência. E o que eles chegaram lá para eles, no confinamento do HIT lá, é que eles punham lá até 60% máximo de grão úmido antes do DDG e completavam com milho floculado. Ele falou, não passa aí de 60 se não tiver, põe grão seco aí. Né? Essa era a recomendação dele. E que muitos seguem essa recomendação, não só dele, mas é comum se ouvir falar disso, não passa de uns 65%, 60%. Tem gente passando e tendo problema, tem gente com nível mais baixo e tendo problema, nós podemos discutir o porquê disso daí. Mas eu tentaria não passar desse patamar aí de uns 60% de grão úmido na dieta, tá? E o complemento, se não tiver outra coisa, seria grão seco e trabalharia com um nível maior de fibra. Quanto? Se você pegar no Brasil, o único trabalho que eu conheço é o da Mariana Caetano, lá do Dante. Ele fez, ela fez na Exalc, doutorado, o trabalho foi feito no 3, 5, 8, ela foi a mais de 13%, ela saiu de 3, não me lembro se foi 3, ela subiu de 5 em 5, 3, 5, 8, 13 e 18, se não estou enganado, de FDN de silagem de cana na dieta. Né? Uhum. E a ação dela para grão úmido, silagem de milho, grão úmido,
E para milho moído fino, esse fino, tamanho médio de partícula, 1,3 milímetros. Sou capaz de dizer, e não lembro se tem a distribuição de partícula lá no trabalho dela. Tá. Mas a recomendação dela é bastante fibra, 13% de FDN de volumoso. Isso é bastante fibra na dieta. É mais do que você reportou agora no seu último levantamento, dos 17% de volumoso na dieta. Para muitos volumosos, esse 13%, dependendo do volumoso, vai lá em cima. Se for silagem de milho, você tem que botar 30% de silagem de milho, né? Para dar isso daí. Exato. Eu só ter mais dado para ir, assim, que é mais do que no milho seco, é sem dúvida no milho muito grosso, que é mais do que no milho floculado mas se é tudo isso, eu não vou para esse patamar de inclusão de fibra no grão, eu fico menos, mas também não venho muito para baixo, não. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa estudar. Quanto você tem de milho na dieta, quanto você tem de subproduto na dieta, se você tem caroço de algodão ou não na sua dieta. E aí vem as dietas com DDG, por exemplo, que esse milho sai lá de 70% de inclusão na dieta de milho total e vem para 30%, dependendo do nível de inclusão de DDG, quando ele entra alto. Isso muda tudo. Mesmo assim, o que o nutricionista não deve fazer é querer assumir que a inclusão de fibra tem fibras que têm efetividade. Fibra de caroço é uma coisa, fibra de torta. Agora, a hora que você entra em fibra de DDG, fibra de pamil ou refinazil lá, são fibras que não têm efetividade e que você não pode substituir fibra de volumoso por isso, 1 para 1, e achar que está tudo certo. Mas realmente diminuir amido na dieta, e isso pode ser um fator de maior segurança. Um negócio curioso, o tal do DDG é complicado em tudo, né? Ele é bom, mas vai tudo ao contrário do que você imagina, em várias coisas, né? Análise de DDG no laboratório, mandar a amostra lá e querer sair com o valor energético dele, esquece. Não vale nada a estimativa de valor de energia que sai dele. Subestima para valer. Você faz ensaio de digestibilidade, o boi está ganhando mais, a dieta contou que tem mais energia, e ensaio de digestibilidade mostra que o DDG piorou a digestibilidade no trato total. Né? Tem que fazer energia digestível para tentar ver se consegue uma informação útil, porque digestibilidade vai falar que era para piorar desempenho. E você também não pode afirmar que porque pôs DDG, automaticamente você tem um pH melhor. Inúmeros trabalhos feitos no Nebraska, principalmente, com inclusão de DDG, mostraram pH mais baixo do que na dieta controle meio a meio, milho seco e milho grão. Então, o negócio é complicado. Né? Aí, a própria condição de pH e acidose, aí tem um monte de discussão nisso aí também para falar. Você vai falar bem melhor do que eu disso aí. Você bem melhor. Essa reciclagem, né, via esse excesso de proteína que a gente falou, né, você está estimulando fermentação, né? Você já tem fermentação de um lado e você está com sobra de proteína que vai jogar ureia de volta para dentro do rumen, você está estimulando o crescimento, a fermentação, consequentemente pH baixo, né? Eu não me espanto com esse dado de pH mais baixo quando a gente coloca mais DDG no cenário desse. Eu acho que é totalmente assim, plausível. O raciocínio é assim: eu ponho DDG, tiro o amido de milho, o pH vai subir. Não acontece necessariamente desse jeito, mas aparentemente, se eu entro com uma dieta com 30%, 40% de DDG, eu posso trabalhar com menos fibra do que numa dieta que estava lá sem ele, com 70% de milho. Tá? Claro, sim. Esse é um outro negócio que tem algumas indicações nesse sentido, mas a gente precisa testar nas nossas condições, fazer trabalhos nessa direção. Se tudo der certo, é um trabalho que nós vamos ter agora para o segundo semestre. A gente abate animal em setembro, agora do experimento que nós estamos rodando hoje. A proposta é um trabalho, nós vamos lá no nível crescente de DDG, variando o nível de volumoso na dieta, para poder estudar isso também. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais o conhecimento nesse ponto. Mas o que o DDG está trazendo e o grão úmido é que está nos colocando num patamar de energia de dieta completamente diferente das anteriores, né? Aquelas energias de 1,1, 1,2, olha lá, 1,3 megacal de energia líquida, porque de matéria seca de ganho, nós estamos indo para 1,4, 1,5. Que é igual ao americano, né? Que é igual ao americano. DDG e grão úmido. Você está indo para um patamar de energia
e que vai ser importante também para o pessoal começar a olhar e entender melhor a eficiência alimentar, né, do negócio, e o cara não ficar falando em ganho de peso só, né, porque aí vai ver o impacto também na eficiência. Exato. E entender que esses valores que a gente fala, nós botamos aí 18% de melhor eficiência alimentar com o grão úmido, foram em experimento, na média com 56% de grão úmido, né, a meta-análise lá de Maringá. Se você está no Mato Grosso, se você está em Goiás, vários locais que você está tendo acesso a todos esses coprodutos, você entrou numa dieta lá, vamos pegar, e você botou 45% de DDG na sua dieta e seu milho veio para 30%, é assim, dos dois lados. A resposta ao DDG é menor quando tem grão úmido do que quando tem grão seco, porque a sua dieta já tem mais energia, e vice-versa. A resposta ao grão úmido é menor quando você tem bastante DDG na dieta, porque você também já tem mais energia, mas eles têm um efeito aditivo, né? Vai responder só que você não vai ver 18% melhor conversão alimentar se você pegar uma dieta que tem 45 de DDG, tem 40 de milho seco e você bota 40 de grão úmido, não vai te dar os 18. Fique contente se você tiver lá 5%, 4, 5, 6% de melhoria em eficiência alimentar, porque você já está num patamar muito mais alto de energia. Então, a gente tem que enxergar todo esse processo, né? A gente fala quanto é que melhora fazer grão. Aí o cara fala, mas a minha dieta tem 45 de DDG. Eu falo, então, é um outro patamar de melhoria. E vice-versa. Exato. O sistema Esse já é está otimizado, né? É, Você está querendo otimizar o que já está otimizado. Então, uma coisa é você sair lá da dieta de 1,1, 1,2, né, que é milho seco, bastante milho, e ir para uma dieta. Nos trabalhos que nós temos em Piracicaba, quando você compara a dieta que tinha entre 69% a 85% de milho seco versus milho floculado, versus uma dieta onde esse milho veio para 40% ou 50% de milho na dieta, porque entrou polpa e entrou caroço, onde o floculado aumentou a eficiência alimentar em mais de 20%, 22%, 25%, lá com bastante milho, nessa dieta, mais dentro da realidade brasileira que tem subproduto, ou polpa aqui no Sudeste, polpa com caroço, e o milho cai para 40% a 50%, a floculação melhorou a eficiência alimentar não em 22%, 25%, mas em 8% a 11%. Faz todo sentido. E assim também, a hora que você está falando do grão úmido e combinado com produtos como DDG ou não na dieta. Então, a gente tem que olhar para tudo isso também, para entender esse efeito da. Mas nós realmente agora passamos a ter confinamentos que estão trabalhando com dietas acima de 1,4 megacalorias de energia líquida de ganho, porque estão combinando DDG e grão úmido. Exato. Eu acho que esse novo cenário, né, dessa combinação do grão úmido com o DDG, eu tenho visto muita curva de consumo, né? A gente já vê isso com milho úmido normal, né? Lá no final, né, o consumo cair muito, né? A curva já não se faz uma curva tão alta e lá no final a curva despenca, né? Especialmente agora com tempo de coxo maior, né? Cada ano que passa, o tempo de coxo vai alongando, né? Mais pesados, sendo abatidos, né? E isso talvez seja um grande desafio aí para o nutricionista, né? Como o nutricionista de leite tem o desafio de manter persistência de lactação pós-pico, o nutricionista de confinamento vai ter que começar a se acostumar a tentar manter persistência de consumo, né? Nesses tipos de dietas muito pesadas, né? Depois Mas é da assim, lactação, né? Nessa esse produção. é outro ponto, né? A hora que você foi para grão úmido, não tem jeito, o seu consumo vai ser mais baixo. É, Né? Jogar sua curva para baixo. Isso aí. E realmente o pessoal fica preocupadíssimo na hora que chega no ponto lá na frente, o Nelore, ainda quando ele começa a ver consumo de 1,6, 1,7, né? Agora ela fica desesperada. É um negócio para a gente analisar também, estudar tudo isso. Qual é o efeito do DDG no consumo das dietas? Então, se a gente olhar o que está no NRC, lá no capítulo que o Galen Erickson escreveu lá focado nos coprodutos, e é principalmente DDG, tem a meta-análise do Bremer lá que ele apresenta, que eles fizeram, com inclusão tanto do produto úmido, WDGS, quanto do
DDGS. Tem muito mais dado com produto úmido porque tem mais dado nos Estados Unidos. Eles, finalmente, Kansas e Nebraska, próximos das indústrias de milho, estão usando o úmido. Quem está mais longe é que usa o seco. Mas se você olhar na curva deles lá, aquela dieta controle, tem sempre que olhar o que é o controle do cara. O controle do cara é principalmente meio a meio, milho laminado, milho úmido, silagem de milho, ureia e sal mineral. Na maior parte dos trabalhos ali, o controle foi isso. Eles mostraram que o grão, o DDG úmido, né? O WDG, teve uma resposta, um efeito quadrático em consumo, um efeito quadrático em ganho. O produto úmido sempre tem valor energético mais alto que o seco, nesses coprodutos, de modo geral. O seco, ele vai puxando consumo mais do que o úmido e tem resposta linear em ganho de peso, vai indo para frente na eficiência, mas tem valor energético mais baixo. Você consegue até ir num ganho de peso mais alto que o seco pelo impacto dele quando ele puxa consumo. Bom, esses trabalhos são basicamente com os produtos convencionais, o WDGS, o DDGS, alguns ainda com o sistema antigo de não extração parcial do óleo, os mais recentes todos com óleo mais baixo, né, caindo lá de 12, 10 para 6, 7% de estratégia. Nos trabalhos que nós fizemos aqui no Brasil, lá em Piracicaba, e se a gente olhar também o trabalho lá da Unesp, do Botucatu do Otávio, com inclusão do produto, pegar o produto úmido da SJC, que é a fibra com solúveis. A dieta deles, controlando uma dieta alta em milho seco, milho, folha de soja. Sim. E ele tem um impacto de puxar consumo, se eu não estou enganado. Acho que subiu o consumo e subiu o ganho. Sem mudança, eu não me lembro se teve mudança na eficiência. No trabalho nosso, com o mesmo material, com o WDGS da SJC lá de Goiás, tá? Nós tivemos redução de consumo no nosso trabalho. E nós tínhamos 0, 15, 30, 45, como o trabalho da Unesp, da Botucatu, nível de inclusão, só que a nossa dieta controle não era a dieta alta em milho, era a dieta meio a meio, milho e pouco, que já bota um consumo mais alto do que só milho. Normalmente você combina e o consumo sobe. Então, nesse caso, olha, nós estamos incluindo o produto úmido, tanto com ou sem inclusão de 3% do óleo de milho extraído da própria indústria de etanol de milho. Pondo de volta esse óleo. A resposta foi, sem inclusão de óleo, uma resposta linear, de queda de consumo, e com óleo uma resposta quadrática, despenca mesmo lá no último nível de DDG. Aí o óleo vai lá para cima na dieta. Mas com melhoria marcante na eficiência alimentar, sem impacto em ganho de peso. E melhorou porque baixou o consumo. Então, é um padrão de resposta diferente da literatura americana, diferente do dado do Otávio, e eu atribuo isso principalmente à dieta que nós usamos, ao controle nosso que tinha milho e pouco. Muda esse padrão de consumo da dieta controle. Né? Os trabalhos do Nebraska eram principalmente grão úmido e grão seco, meio a meio. Tem um processo de separação antes de ir para... Separa a fibra antes de ir para a destilação. Então, todo mundo chama de DDG, WDG, mas é diferente. Aparentemente tão bom quanto o convencional. E nós fizemos 4 trabalhos com os coprodutos lá da FS Bioenergia. Trabalhamos com o úmido deles, com o seco e com alta proteína. Mas vamos pegar a fibra seca com solúveis, né? O produto deles, que é o produto seco. É um produto com 18 de proteína, não com 30. Mas no primeiro estudo que nós fizemos, a inclusão de 30% desse produto seco na dieta fez igualzinho no dado americano com o DDGS. Puxou consumo e puxou ganho, sem mudar a conversão. Mostrou um valor energético semelhante à mistura milho, caroço e folha de soja. Saiu da dieta para ir entrando com esse produto. No outro experimento, nós também, a dieta nossa era a dieta típica, antiga, vamos falar assim, que ainda tem bastante no Mato Grosso, no Centro-Oeste, com milho, caroço, casquinha, né? O nível de milho que vai a 65% no máximo, daí tem lá 12 de casquinha, tem 8 de caroço, volumoso. Nós colocamos 0, 15, 30, 45 dessa fibra seca com solúveis. E a hora que incluiu a primeira inclusão dele, com 15, já tirou todo o caroço, todo o farelo de soja da dieta e um pouquinho do milho. E aí vai baixando o milho, que o milho chega em 32 lá na frente e 45
dessa fibra seca com solúveis. E a resposta em consumo foi zero, não mudou o consumo, e a resposta em ganho foi linear, em eficiência alimentar foi linear, melhorando o ganho em eficiência alimentar e peso de carcaça também subiu linear. Aqui que eu vou atribuir isso? Essa dieta controle nossa, com 8 de caroço, com 12 de casquinha e com milho seco, já tem um padrão de consumo mais alto do que a dieta americana, lá só com milho, e talvez a dieta só com milho de Botucatu. Acho que quando você tem só milho, talvez tenha a resposta diferente. Tá? Então, não puxou o consumo, mas resposta linear significativa em ganho de peso, conversão alimentar. Aí, o outro estudo que nós fizemos, na verdade, era um fatorial, nós estávamos estudando um aditivo em dietas com 15 ou 45 dessa fibra seca com solúveis. E, de novo, 15 versus 45 não mudou o consumo, mas aumentou o ganho na mesma proporção do outro experimento, né? Mostrando sempre um valor energético mais alto do que o milho brasileiro, seja misturado com caroço e farelo, seja o milho misturado com pouco fibra, com pouco DDGS lá, entrando só como proteico praticamente. Eu acho que tem várias nuances nisso aí que nós precisamos estudar. Não dá para pegar o padrão americano lá, tem que enxergar o controle que eles puseram nas comparações e olhar para... Nós tivemos com o mesmo produto respostas diferentes, mas me parece mais comum um padrão sem mudar o consumo e puxando ganho, um valor energético bem mais alto do que milho, farelo de algodão, milho, farelo de soja. Você atribui em parte a gordura do produto? Ou melhora de É assim, uma associação? Essa é uma discussão que é difícil de você explicar de onde vem esse valor energético do DDG. Esse é o grande mistério do negócio. Né? Em parte vem do óleo, Ele perdeu isso, que antes tinha bastante. Esse produto da FS que nós testamos, seco, é um produto com ao redor de 10% de óleo. Tá? O produto da SJC vem com 6 a 8% de extrato etéreo. O da FS ainda tem vindo um nível bem mais alto, 10% de óleo. Então, esse é um ponto. Tá? Você tem óleo mais alto nele. O pessoal, isso só não explica esse valor energético mais alto e as respostas que a gente tem quando você faz a conta lá. O pessoal do Nebraska tem uma hipótese, né, que é o seguinte: quando você dá aquela proteína metabolizável a mais que você tem, aquela quantidade de aminoácidos no sangue, que não vai ser usada para a síntese de proteína mais, porque já saturou o negócio, e que vai ser, esse aminoácido vai ser deaminado, e o esqueleto carbônico dele vai virar energia lá no músculo, seja onde for do animal, né? Vai ser usado como energia, vai ser queimado como fonte de energia. Essa conversão, proteína já tem um valor energético levemente maior do que carboidrato, né? Tá certo? E essa conversão desse esqueleto carbônico, dessa proteína, vamos por assim, a deaminação do aminoácido do esqueleto carbônico em ATP, em energia, é um processo mais eficiente do que se a dieta tivesse mais milho, tá? Esse milho teria que ser fermentado no rumen com produção de metano e calor, com mais perdas energéticas. Quando você faz esse cálculo, tenta adicionar isso junto com mais óleo, ainda assim não se consegue chegar em toda a diferença. Então, é difícil você explicar de onde vem esse valor energético. Existe algum efeito associativo de ingrediente no processo? Existe algum efeito probiótico de levedura, de extrato de levedura nesse material? Tudo vai somando de coisa, né? Apesar de que essa fibra solúveis talvez tenha bem pouco, porque ela nem passa no processo de fermentação, só o xarope, né? Se volta lá para incluir nessa fibra. Mas a gente não sabe quanto. É a mesma coisa do DDG de alta proteína, que tanto a FS quanto a SJC produzem, é um material que vem com muita levedura, né? Então, quando você usa para vaca de leite lá, eles têm observado respostas da ordem de litro, 1,5 litro a mais, pega os trabalhos lá de Lavras, pega trabalho do Paraná, quanto disso daí? Porque se você olhar a proteína em si desse produto, ela é mais pobre que da soja, que ela é deficiente em lisina, a proteína é de milho, desbalanceada nisso daí. Tá?
mesmo assim puxa leite, isso ou não. Mas a verdade é que você tem dificuldade de conseguir explicar esse valor energético superior desses coprodutos de etanol de milho em relação a milho, farelo de soja, milho, farelo de algodão, porque análise bromatológica não serve, ensaio de digestibilidade não serve. Ainda é um mistério aí para poder. Mas o fato é que, de modo geral, na grande você melhora o desempenho quando inclui esses coprodutos de etanol de milho. Então, é uma coisa que é difícil de explicar, mas a verdade é que ele melhora o desempenho. Sim. O grande dilema é assim, para o nutricionista, quando ele vai trabalhar com esses coprodutos, Danilo, é como é que ele inclui o valor energético desse coproduto para ele fazer o cálculo de quanto incluir, quanto está valendo a pena. Porque, assim, se pegar os dados nossos, vamos lá, o americano, esse era um negócio do Nebraska também, dos pesquisadores brigando com o nutricionista de confinamento e dono de confinamento lá. Eles acostumaram, né, por anos, quando começou o DDG, deu aquele crescimento violento, até você equilibrar o mercado, os caras põem DDG baratinho, né? Então, eles compraram DDG a 70% do preço do milho, aí foi para 80%, aquele negócio. Bom, e o cara, o confinador é um caboclo esquisito nisso. A hora que a indústria, primeiro, tirou o óleo, ele já achou ruim porque estavam tirando o produto que fosse dele. A indústria começou a tirar óleo para agregar valor. E a hora que esse preço vai chegando perto do milho, eles começam a achar que não vale a pena. Eles criaram referência e muitos falam assim, o DDG encostou no milho, não vale a pena usar. Por isso que os trabalhos, se você olhar os trabalhos do Nebraska, e o Galen Erickson pôs isso lá no capítulo do NASA, do NFC, ele faz aquele cálculo do valor alimentar, alimentício do DDG, que ele pega a eficiência alimentar com o DDG, divide pela eficiência alimentar da dieta controle e dá lá, melhorou 5% a eficiência alimentar, 7%, 10%. Aí você divide esse valor pelo nível de inclusão do DDG na dieta, ou WDG. Sim. Chega lá que esse material tem 10, 20, 50% melhor valor alimentar do que o milho. Tá? Eles põem lá. Eles mostram isso para tentar mostrar e convencer o consultor do confinamento e o dono do confinamento lá, os caras lá, o gerente e tudo mais, que mesmo estando mais caro, às vezes, do que o milho, dependendo de quanto, ainda vale a pena incluir. A gente faz simulação, se eu pegar os dados do experimento nosso, de nível de inclusão, aquele que eu te falei, 0, 15, 30, 45. 45 manteve consumo, depois, em 2 experimentos, você põe lá do 15 para o 45, você põe 7 arrobas e meia. Do 0 para o 45, você põe mais do que isso. Arrobas, né? Quilos de carcaça, desculpa. Meia arroba. Então, a hora que você faz a conta disso daí, você vê que, às vezes, mesmo 20% mais caro do que o milho seco, você tem viabilidade de inclusão e ganha com isso. Então, o cara tem que saber usar esse tipo de produto, porque nós temos dado de experimento onde ele funcionou lá perto de 89, 88 de NDT, até experimento que ele teve que ter 96 de NDT. Tudo dependendo de que valor eu assumo de NDT para o milho que eu estou pondo. Também é outro negócio. Qual é o NDT do nosso milho? Que é mais difícil para a gente ainda fazer esses cálculos do que o americano, que já tem uma referência melhor do real valor energético do milho dele. O nosso milho, qual é o valor? Né? Eu, por exemplo, trabalho com 82 de NDT nesse milho. Eu ponho 82 para milho, 82 para casquinha, 82 para polpa. Também depende desses fatores, né? Qual é o valor energético real desse milho nosso? Ainda não sabe bem ao certo. É complicado. Com certeza, com certeza. Flávio, muito obrigado pelo seu tempo. Né? Eu acho que planejamos aí 1 hora mais ou menos de conversa, passamos aí até de 1 hora. Acho que foi muito legal aí os esclarecimentos e a divisão aí de conhecimento em relação ao processamento, DDG, né? Que a gente falou hoje. Esse episódio vai para o YouTube, o pessoal faz pergunta lá no YouTube, então, né, se aparecer alguma pergunta lá,
né, que mais específica aí para você, eu te aviso, né, para você responder, se você tiver tempo. Certo. E Para eu eu, acessar o YouTube lá para ver lá, como é que eu faço? normalmente Manda só para mim. digitar canal de ruminologia, né? Tá. O canal de ruminologia no YouTube ele aparece, né? Na assinatura do meu e-mail também tem o link, né? No e-mail nos Tá. e-mails que a gente trocou, mas provavelmente vai aí eu fazer uma divulgação aí nos grupos aí que a gente participa também junto aí via WhatsApp e tal, aí o pessoal também fica sabendo aí do. Ok, muito bom. Eu agradeço o convite. Foi um prazer poder conversar aí com você. Obrigadão. Bom dia. Tudo de bom aí. Um Até abraço. mais. Tchau, Um tchau. abraço.